prospera. O assunto é com Murilo Rocha. 10 horas em ponto. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News. Ontem não deu tempo de comentar uma decisão da Justiça que absolveu o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, de duas ações que ele respondia feitas pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Pimentel era acusado aí pelo Ministério Público de fazer uso de improbidade administrativa, né, por uso indevido aí das aeronaves do Estado, no período que ele foi governador, de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, e também era acusado de improbidade por contratação, por uso de funcionários pagos pelo Estado de Minas Gerais na sua residência, em especial uma babá, que seria paga pelo Estado para tomar conta da filha do ex-governador. Essas ações, elas foram acatadas pela Justiça, se eu não me engano, em 2023. O MP acionou em 2021, elas foram acatadas em 2023 e semana passada houve a decisão absolvendo o governador, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT. Ele até publicou nas redes sociais aí, matérias repercutindo essa decisão, e aí, é claro, é importante para o governador, para a biografia do governador, essas absolvições, né, dessas duas ações aí impetradas pelo Ministério Público contra ele na Justiça. Mas ao mesmo tempo, e aí é o ponto, né, Sinino, Luciana, mesmo não sendo ilegais, e aí fica esse ponto que eu não sei se é muito motivo para o governador comemorar. Claro que é. Se livrar de uma ação por improbidade, que pode gerar multa, até prisão, enfim, é fundamental para o governador. Isso realmente ele tem que comemorar a absolvição. Agora, quando a gente relembra das denúncias, por mais que não há ilegalidade, porque a juíza fala que tanto os voos do governador eram baseados na legislação do Estado, que permite que o governador use a aeronave para atividade de qualquer natureza, ou seja, ele estava amparado para o uso particular da aeronave enquanto era governador. Havia um decreto da época do ex-governador Aécio Neves, de 2005, que amparava aí essas viagens do governador Pimentel para qualquer destino e para qualquer tipo de uso, por questão de segurança. Então ele estava, né, amparado legalmente. E a questão também do uso, né, da contratação de servidores públicos para trabalhar na sua casa, como era uma residência oficial, também era amparada pela legislação. Foi entendimento da juíza, né, que não, segundo ela, não havia intenção de onerar os cofres públicos e, além de tudo, era amparado por decretos e pela lei estadual. Essa foi a decisão da Justiça. Eu queria entrar no ponto que, por mais que seja legal, e o governador está certo aí de ser absolvido, mas aí entra num discurso, inclusive, que fez o governador Fernando Pimentel perder aquela reeleição e que deu a vitória para o atual governador Romeu Zema, que já cumpre o seu segundo mandato. Justamente, mesmo não sendo ilegal, o questionamento da moralidade dessas, né, de como era usado essa questão do dinheiro público. Não era exclusividade do governador Pimentel, não. Outros governadores também faziam esse uso das aeronaves. Mas um caso que ficou muito emblemático, em 2 de janeiro de 2017, eu me recordo bem desse caso, o ex-governador pegou o helicóptero do governo do estado para encontrar com o filho dele, um jovem na época, um adolescente, na época, para encontrar o filho dele lá em Escarpas do Lago, pós-Réveillon, né? E ele desceu com o helicóptero lá, pegou o filho e trouxe de volta. A informação na época é que ele teria ido almoçar com o filho lá em Escarpas do Lago, né? Na cidade de Capitólio, teria ido almoçar com o filho, mas chegou no meio do caminho, o filho falou que teria passado mal, buscou o filho e trouxe o filho de volta. Mas a história é contada pelos amigos do próprio jovem, é que ele passou a festa de Réveillon lá, as festas de Réveillon, passou mal, enfim, coisas de adolescente, estava passando mal e o governador lá foi lá buscar ele, salvar ele lá de um pós-festa, né? Essa notícia na época, né, ganhou grande repercussão e foi uma das notícias que gerou aí essa ação de improbidade. É aquela questão, né, que a gente fala da moralidade, volta a falar, a legalidade, a juíza já disse que é legal, estava amparado lá, não tem que responder por nada, absolveu o ex-governador. Mas, né, a gente questiona hoje, né, mesmo na época, 2017 já, esse comportamento, né, essa confusão aí do que é público e é privado, né, esse uso aí desse aparato do Estado, o uso no último instante do dinheiro público, do dinheiro do contribuinte,
para pequenos, vamos dizer, prazeres, né, da vida aí mundana, como esse de pegar um filho que estava passando um Réveillon lá em Escarpas do Lago. O menino passou mal, ele foi lá, buscou e trouxe de volta. Não era nada grave não, tá, gente? Não estava em um estado grave nem nada não. Tudo indica que era um pós-festa aí, que, né, não se sentiu bem, e o governador foi lá, buscou ele e trouxe de volta. E na época a imagem do vídeo circulou aí do governador descendo, e o menino entrando no helicóptero e tal, e se questionou muito esse uso de aeronaves. Como eu disse, que não era exclusividade do governador. Outros governadores, e antes dele, inclusive, faziam também esse uso indiscriminado. E que bom que essa discussão venha à tona, né, porque é isso, a gente tem que cobrar também, mesmo que seja amparado legalmente, a moralidade desse uso do dinheiro público. Claro, na época pode ter sido feito aí, como ele acusa, como ele diz na defesa, que foi feito um sensacionalismo, ataques indevidos, mas fica aí essa questão desse uso. E o próprio também o uso de funcionários públicos para trabalhar na casa, como serviço de babá, né, do governador. Então, assim, da filha do governador na época. Então fica esses questionamentos, né? Pode ser legal, o ex-governador Fernando Pimentel tem razão de comemorar, mas também dá uma certa vergonha, né, quando a gente vai ver o motivo, né, dessas ações que eram uso, a meu ver, aí, imorais, já anacrônicos, né, da questão de dinheiro público. Parece coisa aí realmente do século passado, né, quando se achava normal fazer uso do dinheiro, e isso tudo nós estamos falando já de uma gestão que foi de 2015 a 2018. Então fica aí, a absolvição, ok, estava amparado legalmente, né, mas fica aquele ranço, né, aquela manchinha desse questionamento moral, né, se está certo usar o dinheiro público, seja governadores, deputados, senadores, para atender fins pessoais. É o que a gente está questionando agora na PEC da blindagem, é justamente isso, de alguma forma, né? Eu relembro político. outro. Como é que é? Eduardo Bolsonaro, como líder da minoria, sendo indicado para fugir também de uma cassação por faltas. Exatamente, é o uso do poder público para legal, beneficiar. É legal, exatamente, ele pode ser indicado. Ele pode ser indicado, exato. Né? Então, assim, é o uso dessas prerrogativas legais, mas completamente questionáveis do ponto de vista moral, para favorecer aí, pessoalmente, agentes políticos. Né? Na PEC da blindagem, a gente está discutindo isso, né? O uso de uma condição parlamentar para se blindar de crimes comuns, né? Para se blindar de crimes comuns, para dificultar, mesmo que seja um crime de estupro, um crime grave, para se blindar ali usando o aparato do poder público, né? Claro, no caso do governador, a acusação era outra. Como eu disse, era o uso de aeronave, de um helicóptero do governo para fins pessoais e também de servidores públicos para trabalhar na casa dele para atividades domésticas, né? Fica o questionamento, né? Em pleno 2015, quando ele foi governador de 2015 a 2018, né? É uma coisa já era ultrapassada, né? Assim, é muito desperdício do dinheiro público, né? É muito uso indevido, eu digo, né? Parece essa coisa de privilégio mesmo, aquela coisa de casta, né? Uma coisa meio decadente já. Agora estava amparado legalmente. Como disse a Sinine, essa indicação de Eduardo Bolsonaro, que hoje vive nos Estados Unidos, para líder da minoria no Congresso, é legal. Do ponto de vista legal, o regimento da Câmara ele pode ser indicado, porque aprovaram lá que não tem que comprovar presença, né? Não tem que lá bater o cartão o deputado que ocupa o cargo de líder de algum bloco, né? Não tem que estar. Então, assim, são essas maracutaias aí que são criadas para favorecer, mesmo não sendo ilegais. É isso. Sinine, Luciana. 10h09.